Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o novo documentário da Gabi Petito da Netflix que acabou de sair. Esse foi um dos primeiros casos que eu fiz aqui para vocês no meu canal e agora saiu esse documentário e eu decidi trazer para vocês porque tem diversas informações exclusivas que foram publicadas neste documentário, então eu assisti tudo para vir resumir aqui com vocês. E corrida também na minha visão. E uma coisa que eles fizeram nesse documentário foi usar a inteligência artificial para ler algumas publicações que a Gabi fazia e também algumas coisas que ela escrevia em seu diário. Eles conseguiram narrar algumas partes dessas mensagens da Gabi com a voz dela no documentário e ficou bem bonito, assim, uma homenagem bem bonita para a família e também pela memória da Gabi Petito. Agora, voltando aqui à linha do tempo, em determinado momento a Gabi e o Brian começaram a reformar uma van que eles tinham ali para fazer um mochilão pelo país. Eles queriam ficar viajando pelo país e morando dentro daquela van. A Gabi, com isso, estava querendo criar um canal no YouTube para documentar suas aventuras por meio de vlogs. E estava muito em alta os vlogs nessa época. Ela também queria criar um site, uma espécie de blog para compartilhar essas experiências. E era um projeto bem legal que a Gabi tinha. Mas, segundo a Rose, a amiga da Gabi, o Brian achava essa ideia ridícula. Ele não dava nenhum apoio a ela. E parece que tudo que fazia a Gabi feliz, ele queria de alguma forma destruir. Por exemplo, ela passou a trabalhar em uma rede de restaurante chamada Taco Bell para juntar dinheiro para essa viagem que eles fariam. E ela começou a gostar bastante de trabalhar, de conhecer as pessoas ali. E aí o Brian começou a reclamar. Ele começou a falar que tinha ódio de ver sua namorada trabalhando com aquela gentalha, segundo as palavras dele. Ele avaliava as pessoas ali do Taco Bell, os atendentes, como gentalhas. Ele até chegou a ligar para a mãe da Gabi Petito para relatar que a filha dela estava trabalhando com pessoas que não prestavam e que ela saía para comer com eles com frequência. Então ele estava muito incomodado em ver a independência da Gabi Petito. Tem até uma mensagem que ele mandou para a Gabi dessa época pedindo desculpas por ter ligado para a mãe dela. Porém, ele fala que precisava fazer isso porque a semana dele estava péssima e que naquele momento ele estava mandando aquela mensagem chorando no banheiro. Ele também fala na mensagem que tem medo de perdê-la e que não saberia viver sem ela, e todas essas frases só me faz ter certeza que o Brian era um homem extremamente manipulador. Ele segue todos os padrões, mensagens assim que parece que se repete para cada pessoa que tem a intenção de manipular a outra. A Gabi Petito realmente acreditava que ela era uma pessoa ruim quando ela lia essas coisas, quando ele falava essas coisas para ela. Ela acreditava que fazia o seu namorado sofrer de fato e que não o merecia, porque ele era muito bom para ela. Então ele conseguia alcançar ali o objetivo de manipular a Gabi, o que é muito triste de acompanhar nesse documentário. A Rose conta, porém, que pouco antes da viagem, a Gabi começou a perceber que o Brian era um homem muito manipulador. Nessa mesma fase, ela estava conquistando ali a sua independência, ela estava trabalhando, fazendo novas amizades, expandindo seus horizontes, querendo começar o seu próprio canal no YouTube, e de alguma forma tudo isso fez com que ela começasse a abrir os seus olhos para o que estava acontecendo no seu namoro. Mas o Brian de alguma forma pode ter percebido isso, que a sua namorada estava sacando de fato todas as suas manipulações. E com isso ele deu um jeito de afastá-la de todos, tanto dos seus amigos quanto da sua família. Ela já estava morando longe, ela já estava morando na Flórida, ela tinha sua melhor amiga e a melhor amiga conta que realmente ela sentiu a Gabi mais distante. E então, logo em seguida, em junho de 2021, eles partiram para a tão esperada viagem. Antes deles saírem para essa viagem, eles foram até a casa da Nicole, da mãe da Gabi, para se despedir dela. E quando a Nicole deu $200 para a gasolina da van, a Gabi começou a chorar para sua mãe. Obviamente aqui as coisas já não estavam dando certo no relacionamento, e por isso que a Gabi estava tão sensível. Porém, ela não quis compartilhar muito desses problemas que ela tinha com o Brian. Enquanto isso, a mãe dela conta que o Brian estava bastante calado, aparentemente preocupado com alguma coisa, e a mãe até perguntou para a Gabi por que ela estava chorando, e a Nicole imaginou que aquele era o momento exato para a Gabi estar super feliz. E a Gabi simplesmente falou que não sabia por que estava chorando. Depois elas se abraçaram e a Nicole conta que foi o abraço mais apertado que a Gabi já deu nela e que foi o melhor abraço do mundo. Ela nem imaginava que aquele seria o último abraço que ela daria na sua filha. A Nicole então olhou para o Brian e pediu que ele mantivesse a Gabi segura, que cuidasse bem dela. E ele falou, tudo bem,
conte comigo. E sabemos que ele fez tudo menos isso. E então, no dia 2 de julho de 2021, um ano após o noivado, eles pegaram estrada rumo àquela viagem. A Gabi Petito começou a colocar em prática o seu vlog e para isso ela gravava bastante conteúdo ali durante as viagens. Ela filmava o cotidiano deles durante a viagem, mostrava como era cozinhar na van, como era dormir ali dentro, conhecer novos lugares. Porém, algumas imagens inéditas que tivemos neste documentário mostram que realmente as coisas não estavam indo nada bem entre o casal. Era bem diferente do que ela postava no YouTube. Na frente das câmeras, eles estavam sempre sorrindo, até de forma um pouco exagerada. Porém, nas imagens de bastidores que a Gabi cortava do vídeo que ia ao ar, o Brian aparece diversas vezes sem aquele sorriso. E aí, quando a câmera volta a filmar o seu rosto, ele sorri com rapidez. Então parece que ele mantinha aquele sorriso forçado apenas para as imagens que iriam ao ar, que iriam para o YouTube. E ali fora das câmeras, eles estavam brigando bastante. E então, no dia 12 de agosto, após 41 dias de viagem, a Gabi tirou algumas fotos do seu rosto e ali tinha marcas. A Gabi claramente havia sido agredida. Ela está chorando nessa foto e é de partir do coração de ver essa imagem, e essa imagem foi recuperada do celular dela após o seu desaparecimento. E aqui foi quando ocorreu aquele incidente em Utah. Acontece que enquanto eles estavam passando por Utah, alguém ligou para a polícia relatando que viu o Brian batendo na Gabi. A pessoa não sabia quem era o Brian, quem era a Gabi, porém relatou qual era o carro que eles estavam e falou que tinha um casal brigando e que viu o homem batendo na mulher. A polícia localizou a van e os abordou ali na estrada e tudo isso foi filmado. Essas imagens ficaram bem conhecidas aí na internet. Na época dos fatos, em que estavam procurando pela Gabi, todos acompanharam o quanto a Gabi estava mal nessa ocasião. Ela estava chorando bastante, mas ainda assim ela tentou explicar que a culpa era dela, que ela estava estressada, que ela tinha trabalhado muito no seu vlog pela manhã, que ela estava tendo muita ansiedade. E o Brian também fala que eles discutiram de fato pela manhã, só que de alguma forma ele tentou tacar a culpa nela, falou que ela queria entrar no carro e ele ficou pedindo que ela não entrasse enquanto ela não se acalmasse, e por isso que eles começaram a brigar. Ele também falou que ela tentou pegar as chaves dele e acabou arranhando o braço e o pescoço dele, e que a única coisa que ele fez foi tentar mantê-la afastada. What's his name? Gabby. Gabby, Brian? Okay. What's going on? How come you're crying? I'm just sorry. We've just been fighting this morning. Some personal issues. And I just quit my job to travel across the country. And I'm trying to start a blog. I Okay. have a blog and stuff. So I've been building my website. So I've just been really stressed. Tell me what's going on. She just gets worked up sometimes. Ela tentou minimizar a situação, dizendo que havia batido nele primeiro, que ele apenas a segurou em seu rosto e por isso tinha ficado aquela marca que depois ela tirou foto. E os policiais que abordaram o casal ficaram um pouco confusos durante a abordagem. Eles não sabiam qual deles tinha sido agressivo primeiro. Porém, conforme o relato do Brian e da Gabi Petito, eles deram os relatos deles de formas separadas. Os policiais chegaram à conclusão que ela era a agressora, porque ele tinha diversas marcas de arranhão no pescoço e no braço, e ela havia falado que ela havia o atacado primeiro, então eles chegaram a essa conclusão. A Nicole, a mãe da Gabi, disse que a filha contou que teve uma discussão com o Brian, porque ela ligou para sua mãe nesse momento. Mas, para sua mãe, ela também acabou minimizando esse episódio, dizendo que tinha sido apenas uma briga boba e que não era nada demais. E ela ligou para sua mãe durante a abordagem policial e os policiais no final acabaram decidindo separar os dois naquela noite. O Brian foi levado para um hotel, enquanto a Gabi Petito ficou sozinha na van, o que é bem esquisito, porque ela é a mulher, ela é a mais vulnerável. Eu não entendi por que levaram o Brian para um hotel para dormir no conforto e a Gabi ficou numa van. A Nicole também ficou bastante surpresa com essa decisão, porque ela sabia que sua filha teria que passar a noite sozinha, enquanto o Brian estava ali no conforto de um hotel. Ela tentou até convencer a sua filha a voltar para casa, porque ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas a Gabi insistiu que tudo ficaria bem e que continuaria com a viagem. Apesar das instruções da polícia, naquela mesma noite a Gabi e o Brian acabaram se reencontrando e, em vez de passar um tempo ali separados até acalmar toda a situação, eles
viajaram juntos para Salt Lake City. 10 dias depois, em 22 de agosto, a Gabi mandou uma mensagem para um ex-namorado dela, que inclusive participou também do documentário. O nome dele é Jackson. A Gabi namorou esse rapaz um ano antes de começar a namorar, o Brian, e ele contou que naquele dia eles conversaram por mensagem e depois ele ligou para a Gabi Petito. Primeiro ela mandou uma mensagem e depois eles acabaram ligando um para o outro para conversar por voz mesmo. E a Gabi ali desabafou sobre o seu relacionamento com o Brian, que obviamente estava muito ruim nessa altura. Ela disse que estava querendo se afastar dele, porém ela não sabia como, e ela também mencionou que tinha medo de como ele poderia reagir a uma situação dessa, ao término do relacionamento. Ela falou também que ela não sabia do que ele era capaz, então ela já tinha percebido que ele era um homem bastante agressivo. Hoje o Jackson fala que vê essas mensagens, essas palavras da Gabi Petito como um grito de ajuda. Esse desabafo da Gabi aconteceu mais ou menos na mesma época em que a Gabi e o Brian foram vistos na Whole Food, um mercado ali de comida, que foi inclusive a última filmagem dela em vida. E esse também é o dia em que os investigadores acreditam que ela teve a sua vida tirada. E avaliando aqui algumas coisas que passou no documentário, que a própria Gabi Petito escreveu, ela dizia bastante: eu não mereço alguém como o Brian. Isso quando eles brigavam e ela achava que tinha errado com ele. Porém, em determinado momento, para mim, pareceu que ela dizia isso não porque ela achava que ele era muito bom para ela, mas porque ela achava que não sentia o mesmo amor que ele sentia por ela. Já ali pro fim do relacionamento, eu acredito que a Gabi já não estava mais tão apaixonada pelo namorado. Parece que, de fato, ela estava querendo se afastar dele, conforme ela falou pro Jackson. Ela só não sabia exatamente como colocar um ponto final naquele relacionamento. Ainda mais com uma pessoa muito manipuladora que ficava falando que não sabia viver sem ela. Claro que era uma pressão na cabeça da Gabi, que tinha apenas 22 anos nessa altura. Dia 27 de agosto, a Gabi Petito ligou para o seu ex-namorado novamente, porém ele estava trabalhando nessa altura e não pôde atender. Naquele dia, às 2h11 da tarde, tem uma filmagem do Brian e da Gabi chegando àquele mercado chamado Whole Food. E aparece ela saindo do mercado e essa é a última filmagem que tem da Gabi com vida. A Nicole continuou falando com sua filha após aquele incidente em Utah, e em uma das mensagens a Gabi disse que o Brian estava acampando em uma floresta e também que ele estava disposto a deixar a van para ela. A Nicole achou estranha aquela mensagem e perguntou se isso significava que eles iriam terminar o relacionamento, e a Gabi respondeu que não, que significava apenas que ela poderia ganhar mais dinheiro levando a vida sozinha na van. E na verdade o que parece aqui é que ele só atrapalhava os planos da Gabi Petito e de alguma forma estava caindo a ficha dela. Ela não queria mais ele junto ali na viagem, aparentemente. Ela depois disso avisou que iria dirigir até um acampamento que tinha ali perto, e esse é o último registro que temos da Gabi Petito.